Olá, seja muito bem-vindo. Quando falamos em investimentos inteligentes, existe uma regra que deve guiar todas as decisões. Não se trata apenas de ganhar dinheiro rápido, mas de construir segurança e crescimento de forma consistente. Para isso, quatro pilares devem ser observados em qualquer escolha: segurança, liquidez, rentabilidade e coerência. Claro, coerência com seus objetivos. Vamos detalhar cada um para que você possa tomar decisões mais conscientes e adequadas à sua vida. O primeiro pilar, segurança, significa proteger o capital investido. Por exemplo, ao pensar em investir em imóveis para aluguel, é importante considerar localização, a demanda e manutenção. Se o imóvel estiver em uma área estável ou instável, melhor dizendo, o risco aumenta. Da mesma forma, investimentos em renda fixa, como CDBs ou título do Tesouro, oferecem segurança porque o retorno é previsível e garantido pelo emissor. O segredo é equilibrar risco e proteção, sem colocar o seu patrimônio em situações que possam comprometer a sua estabilidade. Segundo pilar, liquidez, refere-se à facilidade de transformar o investimento em dinheiro rapidamente, sem perda significativa. Ações e fundos imobiliários possuem liquidez razoável. Você pode vender as suas cotas ou papéis quando precisar, mas dependendo do mercado, pode haver pequenas variações de preço. Já imóveis físicos ou negócios próprios tendem a ter menor liquidez. Levará tempo para vender e obter o dinheiro. Avaliar a liquidez é fundamental para não se ver em apuros quando surgir uma emergência de oportunidade, ou oportunidade mesmo, né? O terceiro pilar é a rentabilidade. É o retorno que seu investimento oferece. Observar histórico, taxas e projeções ajuda a entender se o investimento vale a pena ou não. Por exemplo, um fundo imobiliário pode pagar dividendos mensais de forma constante, enquanto ações podem valorizar mais rapidamente, porém com oscilações, né? A rentabilidade deve ser compatível com o seu perfil e seus objetivos de curto, médio e longo prazo. Nunca esqueça disso, tá? O quarto pilar é coerência com o seu objetivo. É muitas vezes negligenciado, mas é o mais importante. Um investimento só é inteligente se estiver alinhado com a sua meta, liberdade financeira, aposentadoria antecipada, renda complementar. Alinhar segurança, liquidez e rentabilidade é o que você realmente busca, transforma números em resultados tangíveis. Reflita sobre os seus objetivos agora e comece a pensar: quais investimentos atendem a esses quatro pilares no seu momento? Esse é o primeiro passo para construir uma carteira inteligente e alinhada à sua vida. Quando falamos em investimentos, não é só escolher qualquer aplicação que o dinheiro cresça sozinho. A ideia é identificar ativos que naturalmente tendem a se valorizar ao longo do tempo, oferecendo segurança, potencial de renda e principalmente consistência. Vamos explorar alguns exemplos reais que funcionam bem no contexto brasileiro, tá? E que podem até encaixar na sua estratégia de liberdade financeira. Vamos lá então. Começando pelas ações, que representam pequenas partes de empresas. Quando você investe em uma companhia sólida e que cresce consistentemente, o valor das suas ações tende a subir, além de você poder receber dividendos periodicamente, né? Imagine comprar ações de uma empresa de energia ou de alimentos que você já conhece e vê que tem demanda crescente. Você se torna sócio do crescimento dela sem precisar administrar nada diretamente. Excelente, né? Uma forma de renda passiva que se constrói ao longo do tempo. Outro ativo que se valoriza naturalmente são os terrenos. Terrenos bem localizados tendem a valorizar devido à escassez e ao crescimento urbano, que é uma coisa natural. Um terreno comprado em um bairro promissor pode, anos depois, valer muito mais sem que você precise fazer grandes alterações. Esse tipo de ativo ele é interessante porque é palpável e resistente a algumas crises do mercado, né? Funcionando como proteção patrimonial.
Os fundos imobiliários, também conhecidos como FIIs, também se destacam. Eles permitem que você invista em imóveis comerciais ou residenciais sem precisar comprar um único imóvel inteiro. Você compra cotas, recebe parte do aluguel mensalmente, né? E ainda conta com a valorização da cota ao longo do tempo. É como ter um imóvel alugado, mas sem burocracia, manutenção ou risco de vacância, né? Por fim, os negócios próprios ou digitais são ativos que podem se valorizar rapidamente quando bem estruturados. Um e-commerce automatizado, uma marca pessoal consolidada, um produto escalável, como já dissemos aqui, né, por exemplo, cresce com o tempo, gera receita contínua e ainda pode ser visto no futuro, né, ser vendido por um valor superior ao investimento inicial. Analisar esses ativos, quando você analisa eles, você precisa refletir sobre alguns pontos, tá? Quais deles você consegue começar a estudar ou investir já, mesmo que de forma pequena? Pense nisso. A coerência com a sua realidade e o passo a passo gradual é que transforma esses ativos em ferramentas reais de construção de riqueza. Investir não é apenas escolher ativos que parecem promissores, e é também, claro, entender o equilíbrio entre risco e retorno. Isso é muito importante. Todo investimento oferece uma oportunidade de ganho, mas também uma possibilidade de perda. Saber avaliar isso é essencial para não tomar decisões precipitadas e construir uma carteira que faça sentido na sua vida financeira mesmo. O primeiro passo é compreender o seu perfil de investidor. Algumas pessoas se sentem confortáveis com oscilações no valor dos investimentos, enquanto outras preferem segurança e previsibilidade. Por exemplo, alguém que depende do rendimento mensal para despesas correntes talvez não deva investir pesado em ações voláteis, né? Não faz sentido. Por outro lado, quem reserva quem tem reserva financeira e horizonte longo pode se beneficiar de ativos que crescem mais, mesmo com oscilações no curto prazo. O prazo também influencia diretamente no risco. Tá? Investimentos de longo prazo, como fundos imobiliários ou ações de empresas consolidadas, têm mais chance de se valorizar e absorver crises de mercado. Já aplicações de curto prazo podem ser mais instáveis, exigindo uma atenção constante e também menor margem para erro. Um exemplo prático é comprar cotas de FIIs pensando em 5 anos. Mesmo que haja variação mensal, o retorno ao longo dos anos tende a ser consistente. Outro ponto crucial é a diversificação real. Não adianta ter 10 investimentos diferentes se todos dependem do mesmo setor ou ativo. Não vale a pena. Combinar ações, fundos imobiliários, renda fixa e até pequenos negócios digitais ajuda a reduzir o impacto de um evento negativo isolado, entende? Por exemplo, se você tem imóveis alugados e ao mesmo tempo investe em renda fixa, uma queda temporária no mercado imobiliário não compromete toda a sua renda, né? Avaliar risco e retorno também exige disciplina, tá? Para olhar os números e projeções, né? E não apenas emoções. Ao estudar um ativo, pergunte-se: qual a perda máxima que eu estou disposto a assumir aqui? Qual a expectativa real de crescimento? Como esse investimento se encaixa na minha estratégia de longo prazo? O ponto-chave é transformar a análise em ação. Comece observando seus ativos atuais, identificando quais têm maior risco e quais proporcionam retorno consistente. Isso vai permitir decisões conscientes, seguras e alinhadas à sua liberdade financeira. Um dos maiores erros que a maioria das pessoas comete ao investir é confundir preço com valor. Não faça isso. É comum olhar para o custo de um ativo e julgar se vale a pena apenas por ele parecer caro ou barato. Mas preço é apenas o que você paga agora. Valor é o que você realmente ganha no longo prazo. Entender essa diferença é fundamental para não desperdiçar dinheiro ou perder oportunidades. O valor intrínseco é a primeira dimensão a considerar. Ele representa o valor potencial de retorno de um ativo no longo do tempo. Por exemplo, comprar um terreno em uma região em crescimento pode parecer caro agora, mas a valorização futura pode multiplicar o investimento, né?
O mesmo acontece com ações de empresas sólidas. Pagar mais do que a média atual do mercado pode ser um excelente negócio se o lucro futuro for consistente. Depois, temos o valor de uso. Este se aplica a ativos que geram benefícios tangíveis no dia a dia. Um imóvel próprio, mesmo sem gerar renda direta ali, pode economizar aluguel e proporcionar segurança, enquanto um curso ou ferramenta de trabalho pode aumentar a sua capacidade de ganhar dinheiro, né? Avaliar o valor de uso ajuda a tomar decisões mais racionais, evitando gastos impulsivos apenas por aparência ou moda. O valor de longo prazo é a soma de tudo que o ativo vai gerar ao longo do tempo, considerando riscos, custos e benefícios. Por exemplo, um fundo imobiliário que paga dividendos constantes e tem potencial de valorização combina segurança e crescimento. Já comprar um carro novo para valorizar o seu status muitas vezes resulta em depreciação e custos contínuos, mostrando que nem tudo que é caro é valioso. O segredo está em pensar como um investidor de verdade, sabe? Antes de comprar ou aplicar, faça uma análise detalhada de quanto aquele ativo pode realmente gerar para você. Compare não apenas o preço imediato, mas o retorno esperado, os riscos envolvidos e como ele se encaixa na sua estratégia de renda passiva e liberdade financeira. Ao internalizar essa perspectiva, você passa a tomar decisões mais inteligentes, evita armadilhas de consumo e constrói patrimônio de forma consciente. Comece sempre perguntando: este investimento me traz valor real ou apenas parece interessante por ser barato ou caro agora? Agora que você já entende, né, a diferença entre preço e valor e como avaliar riscos e retornos, é hora de transformar esse conhecimento em ação concreta. O primeiro passo é criar a sua própria carteira inicial de ativos, tá? Mesmo que seja pequena. Não se preocupe em começar grande, o essencial é aprender a identificar oportunidades e estruturar uma base sólida. Comece listando tudo que você já possui, que pode gerar renda ou potencial de valorização. Faça isso. Por exemplo, se você tem um pequeno imóvel alugado, mesmo que modesto, ele já é um ativo. Se tem algum dinheiro investido em fundos ou ações, inclua também. Até um negócio online ou produtos digitais que você vende podem entrar nessa lista. O segundo passo é escolher um ativo para estudo aprofundado. Esse ativo deve ser algo que você consiga acompanhar de perto, entender como funciona, quais são os riscos, os custos envolvidos e o potencial de retorno. Por exemplo, se escolher ações, estude o histórico da empresa, seus lucros, seu setor e a previsão de crescimento. Se for um fundo imobiliário, analise o portfólio, os dividendos pagos e a gestão do fundo. A ideia é ter um ativo que funcione como um laboratório. Você observa, aprende, ajusta e aplica o conhecimento no mundo real. O terceiro passo é definir uma meta de aportes consistentes. Mesmo que seja um valor pequeno, o importante é criar o hábito de investir regularmente. Por exemplo, você pode decidir aportar mensalmente quantia fixa em um fundo ou reservar parte do lucro de um pequeno negócio digital para reinvestir. Esse hábito garante que, ao longo do tempo, você estará construindo patrimônio de forma estruturada e contínua, aproveitando o efeito dos juros compostos, né, e a valorização dos ativos. Além disso, mantenha um registro das decisões e dos resultados. Anote o que deu certo, o que poderia ser melhor e como se sentiu durante o processo. Essa prática transforma a experiência em aprendizado real. Ao final desta ação, você terá a sua primeira carteira estruturada, um ativo em análise profunda e um plano de aportes definido, começando a caminhar com segurança rumo à construção da riqueza sustentável. Cada passo conta e a consistência é muito mais poderosa do que tentar grandes ganhos rápidos. Pense nisso. Nos encontramos na próxima aula.